Falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Com relação ao batismo com o Espírito Santo, há 3 principais linhas de interpretação a respeito do assunto. A primeira é o cessacionismo. Para os irmãos cessacionistas, os dons descritos lá no livro de Atos dos Apóstolos cessaram. Não existe tal coisa. O batismo no Espírito Santo acontece quando uma pessoa se torna cristã. Não tem nada a ver com o dom de falar em línguas ou qualquer outro tipo de dom. Para eles, esses dons foram usados apenas no período apostólico. Deus não se move mais sobrenaturalmente dessa maneira nos nossos dias. A segunda é a visão carismática. Os irmãos carismáticos, para eles, o batismo no Espírito Santo é um enchimento que ocorre após a conversão, assim como também pensam os pentecostais. Para eles, algumas pessoas podem receber o dom de falar em línguas ou qualquer outro dom, ou pode não receber. E dizem ainda que o batismo no Espírito Santo pode ser verificado através do fruto do Espírito, do bom exemplo, do bom testemunho do crente. Tudo isso pode ser indício de que a pessoa é batizada pelo Espírito Santo. E em terceiro, a visão pentecostal. Para os pentecostais, o batismo no Espírito Santo é uma experiência que ocorre após a conversão. O crente, ao ser batizado com o Espírito Santo, é saturado, encharcado, cheio e transbordante do poder e da unção de Deus. Cremos que esse batismo capacita o crente a maior comunhão com Deus e uma maior ousadia na propagação do Evangelho. Os pentecostais acreditam que todo crente tem o Espírito Santo quando aceitam Jesus e por ocasião do novo nascimento. Mas o revestimento de poder se dá por ocasião do batismo no Espírito Santo. E a evidência visível e perceptível desse batismo é através do sinal do falar em línguas. Este sinal visível do falar em línguas é consistente e recorrente em diversas passagens bíblicas. Essa é a tradicional visão pentecostal a respeito do batismo no Espírito Santo e sua evidência primária. É claro que o falar em línguas, como evidência inicial, deve ser seguida por todas as evidências da semelhança com Cristo, que marcam uma vida cheia do Espírito Santo, que além dos diversos dons que devem demonstrar também o fruto do Espírito. Mas quais são as provas bíblicas que consideramos que o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo? Vejamos o que a Bíblia diz. Os crentes seguidores de Jesus estavam aguardando ansiosamente a promessa da vinda do Espírito Santo, o Consolador prometido. Eles já tinham o Espírito Santo por ter crido, mas o batismo ainda não havia acontecido. Atos capítulo 1 e 2 mostra como se deu essa espera e a chegada do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos. Essa chegada do Espírito Santo aconteceu com a evidência do batismo, que foi o falar em línguas. Há pelo menos 20 referências diretas sobre o falar em línguas no Novo Testamento. Não parece ser um assunto a se dispensar. No Evangelho de Marcos, as línguas são mencionadas como um dos sinais que acompanharão os crentes. Isso significa que a capacidade de falar em línguas estaria disponível para todos os salvos em Cristo, assim como o expulsar demônios e também curar os enfermos. A primeira passagem que faz menção do evento do falar em línguas juntamente com o batismo no Espírito Santo se encontra lá em Atos capítulo 2. Foi na ocasião do dia de Pentecostes, quando os crentes foram cheios do Espírito Santo, houve algo ali inédito, algo significativo e visível, que irá se repetir outras vezes no livro do Atos dos Apóstolos. Este sinal visível e notório foi o falar em línguas, por ocasião do derramado do Espírito Santo. Outra ocasião foi quando Pedro pregou a palavra de Deus lá na casa de Cornélio. Os ouvintes creram na pregação de Pedro e, sem a necessidade de imposição de mãos, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Ali a Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas e louvaram a Deus. Posteriormente, Pedro teve que se justificar perante as autoridades da igreja em Jerusalém, e Pedro afirma que os gentios receberam o Espírito Santo da mesma forma que os apóstolos receberam ao se referir ao episódio lá de Atos capítulo 2, quando eles foram batizados e também falaram em línguas. Chegando a Éfeso, Paulo pergunta a alguns discípulos que já eram crentes em Jesus se eles já receberam o Espírito Santo quando creram.
É óbvio que essa pergunta diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, a uma bênção subsequente distinta da salvação, pois todos eles já eram salvos e crentes em Cristo, se alinhando com o pensamento pentecostal moderno, que todo crente já tem o Espírito Santo dentro de si, por ocasião do arrependimento e da salvação em Cristo Jesus. Essa pergunta também sugere que havia a possibilidade de que alguns crentes ainda não tivessem experimentado o batismo com o Espírito Santo, um evento tão evidente e verificável que o crente tinha plena consciência de ter recebido ou não tal dom. A resposta revela que eles desconheciam a experiência do batismo com o Espírito Santo. Veja que é possível ser crente em Jesus sem ter sido batizado com o Espírito Santo. Ocorria naquela época, que também pode ocorrer nos nossos dias hoje. Naquela ocasião, depois que Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu de tal maneira que eles começaram a falar em línguas e a também profetizar. Agora, a partir daquele momento, se alguém tivesse perguntado a algum daqueles irmãos se eles já haviam recebido o Espírito Santo, eles teriam respondido afirmativamente, sem nenhuma hesitação. Ou se perguntasse a eles como eles sabiam que haviam recebido o Espírito Santo, certamente eles teriam respondido da seguinte maneira: porque nós falamos em línguas. Assim como os apóstolos receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, nós também recebemos porque também manifestamos esse dom. A próxima ocasião do batismo relatado em Atos foi em Samaria. Quando os crentes samaritanos creram no Evangelho pela pregação de Filipe, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo, quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Na passagem, não declara que eles falaram em línguas naquele momento. Contudo, ocorreu algo tão significativo que chamou a atenção do mágico Simão. Este ofereceu uma soma considerável em dinheiro para ter tal poder. É claro que houve algo visível, não somente internamente nos cristãos ali. Algum sinal externo perceptível, concreto, que fez com que Simão também desejasse esse poder de impor as mãos sobre as pessoas e batizá-los, fazendo com que as pessoas recebessem e vivenciassem algo tão maravilhoso. A intenção dele era obter algum tipo de lucro financeiro se ele tivesse esse poder nas mãos. Tudo leva a crer que o que foi visto ali foi o falar em línguas, já que era o sinal visível quando alguém era batizado com o Espírito Santo. O contexto mostra que Simão já tinha presenciado outros sinais realizados através do ministério de Filipe, mas esses sinais não o atraiu tanto como o que ele presenciou agora por ocasião do batismo no Espírito Santo. Portanto, cremos que a experiência dos discípulos em Samaria, ao receberem o Espírito Santo, foi o falar em línguas pela imposição de mãos, a mesma que tiveram os discípulos tanto em Jerusalém no início, como em Éfeso também. Vários teólogos não pentecostais acreditam que houve a manifestação de línguas em Samaria, e a maioria desses teólogos também concordam que o mesmo se dá com relação a Paulo. Quando Ananias veio e lhe impôs as mãos, dizendo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. A mesma passagem também não deixa claro que o batismo foi acompanhado de línguas ou outro sinal, mas o silêncio da passagem não assegura que foi diferente do padrão dos outros eventos já aqui mencionados. Lucas não precisava mencionar a manifestação das línguas a todo tempo, pois elas já eram mencionadas em relatos anteriores e os leitores já as entendiam como um sinal recorrente do batismo com o Espírito Santo. É mais razoável considerar, então, que Paulo começou a falar em outras línguas quando foi cheio do Espírito Santo por ocasião do batismo da imposição de mãos por parte de Ananias, que tenha acontecido com ele o mesmo que aconteceu com outros irmãos em demais ocasiões, quando foram batizados e falaram em outras línguas. Além disso, Paulo testemunhou que falava em línguas abundantemente e que desejava que todos falassem em línguas ao ser batizado no Espírito Santo. Então veja, o falar em línguas constitui uma manifestação frequente entre os crentes primitivos. Tão frequente era essa prática que foi necessário que Paulo regulamentasse seu uso nas reuniões públicas, lá em 1 Coríntios 14.
Muitas são as evidências em relação ao batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. E não há na Bíblia nenhuma referência à proibição de falar em línguas. Apesar de muitos crentes na atualidade têm pregado contra o falar em línguas. E veladamente até proíbe o exercício deste maravilhoso dom do Espírito Santo, se colocando assim em total contraposição à ordem específica de Paulo, quando diz: não proibais o falar em outras línguas. Eu queria que todos vocês falassem em outras línguas, pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos que estão longe, e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Eu sou o Deberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, comente aí embaixo, assim você estará ajudando ao canal e a divulgar a palavra de Deus.